voltamos agora, vamos começar a nossa aula, mas antes disso queremos cumprimentar a nossa querida professora assistente, professora Caroline. Tudo bem, professora? Olá, professora, tudo bem a todos os alunos, todos os tutores? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, né, o encerramento dessa nossa unidade, e hoje vai ser bem interessante que a gente vai poder aprender um pouco sobre a importância, né, das hortas escolares. Então, participe com a gente. Se a sua escola tem uma horta, nos comunique para a gente poder compartilhar, ok, professora? Isso, ok. Então, neste módulo, revisamos muitas unidades interessantes, falamos de educação alimentar e nutricional, falamos de fatores externos, né, que implicam, né, nessas escolhas sobre a questão da educação alimentar e nutricional, falamos da importância da educadora alimentar, falamos do projeto político-pedagógico e hoje nós vamos precisamente falar sobre a horta escolar pedagógica. Então, o objetivo da horta, como se estudar a horta, nós vamos ver detalhadamente. Então, vamos lá. Então, hortas escolares pedagógicas, nosso módulo 14, lembrando que é a nossa última unidade, gente. Professora Ângela e a professora Caroline com vocês. E o objetivo vai ser o quê? Compreender a importância do projeto político-pedagógico para o planejamento de todas as ações de aprendizagem dentro do contexto escolar, inclusive o da horta, né? Que é de muita importância. Aí aqui nós vamos mostrar, olha, o módulo começa com diferentes tipos de hortas, diferentes tipos de cultivos que podem ser realizados dentro do contexto escolar. Olhem só, observem bem que não se trata simplesmente de fazer o cultivo de hortas, e sim a forma como se faz, não é só preocupado em cultivar, mas preocupação também com o meio ambiente. Olha só, os pneus todos pintados, as hortinhas mesmo, simples, ao ar livre, olha, mudas em garrafinhas PETs, nós temos os canteiros de hortas de diferentes formas, né, que podem ser cultivadas em vasos, dependendo da escolha. É interessante, não é, professora Caroline, essa questão de você cultivar diferentes formas, dependendo do tipo de cultivo, você também pode estar utilizando certos tipos de materiais para reciclagem, não é? Isso, a gente pôde ver aqui nas fotos, né, que depende só da nossa criatividade, que nós podemos estar cultivando, né, de várias maneiras e vários tipos de hortaliças, né? Então a gente só precisa escolher e usar um pouquinho da criatividade, porque a gente viu ali que materiais podem ser reciclados, né? Como os pneus, as garrafas PETs, e elas podem ficar muito bonitas, né? Dependendo do jeito que a gente utilizar esse material. Como a gente viu, a gente pode estar dando uma cor a esses materiais, né? Como os pneus e as garrafas PETs. Então a gente pode criar uma horta muito interessante dentro da nossa escola, né, professora? E alegre, né, professora? Como a senhora falou, tá dando uma cor, uma vida ali, né? Bem colorida. Isso é interessante. Sem contar que existem os diferentes tipos de horta. Temos as hortas comunitárias, onde toda a comunidade participa, fica a questão de doação. Tem aquela horta doméstica, aquela que a pessoa planta ali, os diferentes tipos de temperinho. Temos as institucionais, que no caso da nossa, que ela tem um cunho pedagógico, né? Então, é uma forma de você trabalhar a questão didática com os alunos, utilizando diversos tipos de criatividade, não é isso? Então, vamos lá. Nos parâmetros curriculares nacionais, um dos aspectos abordados como essenciais é a utilização equilibrada dos recursos da natureza, com orientações sobre aproveitamento de quê? Dos vegetais e animais comumente desperdiçados, plantio coletivo de árvores frutíferas. Então, indica-se no bloco de recursos tecnológicos que as crianças pequenas, elas saibam quais as técnicas mais empregadas na exploração do meio ambiente.
Então, como sugestão de conteúdo, espera-se que o quê? Que o professor ele eleja temas relacionados à vida da comunidade local. Então, o professor pode usar a criatividade. Se sua escola tem a horta, então o professor pode utilizar temas ali da comunidade e trabalhar isso dentro daquele contexto, não é, professora? O que é mais interessante em relação a essas hortas escolares é que a gente já consegue transmitir, né, a importância de estar cultivando essa horta para os alunos. Porque quando a gente realiza a horta escolar, muitos chegam em casa e querem fazer essa horta em casa. Aí eles explicam, né, para os pais que é interessante ter a horta em casa, porque é um produto mais saudável, porque somos nós que cuidamos, cultivamos. Então, isso que é interessante, que o exemplo vai para casa, professora. E aí, você também, o professor, ele tipo que sensibiliza o aluno e traz para ele aquela importância do porquê cultivar, para que cultivar, não é verdade? Coisa que eu acho que se fosse em sala de aula, isso assim, essa sensibilização não teria tanto, não é verdade? É porque ele está ali participando, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, estudar os vegetais e plantar a horta ou pomar. Olha só, outro tema. Estudar os peixes ou entrevistar um pescador e visitar o mercado. Então, estudar os derivados do leite, pesquisar as condições de vida de rebanhos leiteiros. Então, e a preocupação com a questão da redução de resíduos e o lixo na comunidade e a solução desse problema, fato que pode ser trabalhado, dentre outros modelos, por meio de reuniões informativas com a comunidade. Então, aquela questão que a professora falou, aproveitar esses materiais que podem ser reciclados e tirá-los do meio ambiente, porque não é só a questão de a gente preocupar, vamos fazer uma horta aqui na escola, vamos trabalhar com os alunos e de repente você tem um amontoado de materiais que podem ser reciclados, você pode estar sendo utilizado todos eles, né, de uma forma criativa, para que os alunos também comecem a ter essa preocupação com a questão ambiental. Então, perceba que o trabalho ele deverá integrar a escola, a comunidade e a busca, olha só, da qualidade de vida desta por meio de quê? Acima de tudo, da conscientização, do estímulo à criação de hortas e pomares e a preservação de quê? Do nosso meio ambiente. E aí agora a gente questiona, na sua escola, vocês já tem algum projeto ou já foi iniciado? Vocês fizeram a construção de alguma coisa nesse sentido? Se não é de horta, quais são os outros temas? Aqui nós relacionamos não somente a horta é importante, a questão da água, falar da qualidade da água. Por quê? A água que eu tomo, ela é de qualidade? A água em que o técnico de alimentação escolar, ela faz aquela preparação da merenda, da alimentação, é uma água de qualidade, né, professora? É outro tema também muito importante, muito né? Interessante. A gente viu no módulo 15 um pouquinho sobre esse tratamento de água, professora, e a gente viu lá a importância de estar higienizando corretamente as caixas d'água, qual é o período correto de fazer essa higienização. Então a gente viu que não se pode deixar simplesmente uma caixa lá o ano inteiro, o ano letivo inteiro, sem ter uma higienização. A gente viu que podem ocorrer vários problemas de saúde em decorrência a isso. Isso. Aí nós temos outro ponto. Hortas e pomares, ou horta ou pomar, ou os dois juntos. Existem escolas que possuem um espaço bem amplo para poder ter pomar também. Então é outro fator que ajuda bastante trabalhar com os alunos nesse sentido. Aí olha só, poluição e o saneamento básico. Qual desses dois temas podem existir ou futuramente? Não sei se de repente vocês têm interesse nesse sentido. Problemas urbanos. Arte, educação com sucata, ou seja, aproveitamento, né, dos materiais que podem ser utilizados, reciclados. Existem escolas que elas aproveitam desde latas para fazer latas de lixo, tampinhas de garrafa, garrafas PETs, enfim, pneus para fazer bancos, uma infinidade de coisas, todas com criatividade justamente para não ter problema com o meio ambiente, ou seja, aquela questão de preocupação com o meio ambiente e sensibilizar o aluno também para que ele se sinta responsável por isso.
as práticas agrícolas, os problemas rurais, biomas, olha, lixo e reciclagem. A questão do lixo, nós vamos voltar ao lixo produzido na cozinha, não é, professora? Que nós temos questão de pacotes ou mesmo lixo orgânico. Então, na sua escola existe essa separação, existe essa reciclagem daqueles lixos? Isso é interessante também, é um trabalho que pode ser feito com os alunos, o professor pode fazer essa sensibilização, ter aquela coleta seletiva ali, de forma que vá facilitar para quem possa reciclar, porque existem lugares que passam pessoas fazendo a coleta, não é? Para a reciclagem desses materiais. E os orgânicos que podem ser utilizados como compostagem para também fazer a questão da horta escolar. Aí, culturas e saberes tradicionais, e aqui a nossa, que interessa bastante, saúde e nutrição. Então, na sua escola, tem horta ou tem um projeto para se implementar futuramente uma horta, que tipo de horta vai ser, né? Vamos utilizar o quê? Que material? As garrafas PETs, os pneus ou as latas? Vamos sensibilizar os alunos como? Vamos fazer uma reunião com os alunos de forma que, de repente, eles se sintam responsáveis, se sintam envolvidos para trabalhar também junto desde o princípio. E assim, eles vão participando continuamente até o processo final, que é a questão da coleta e manutenção da horta, e depois, quem sabe, trabalhar até oficinas pedagógicas no sentido de pratos, como oficinas culinárias, professora? É bem interessante, isso chama muita atenção dos alunos e faz com que eles se interessem um pouco mais pelo conteúdo e facilita também o aprendizado. Eles conseguem fixar o conteúdo quando a gente passa de maneira dinâmica, de maneira lúdica para eles. Então é bem interessante realizar essas oficinas aí em relação a temas ligados à saúde. É verdade. Então, as hortas e pomares escolares, eles devem ser utilizados prioritariamente com o quê? Com um cunho pedagógico e, se for necessário, como fonte de quê? De produtos para a alimentação escolar. Então, acredito que grande maioria das escolas que possuem a horta escolar, com certeza eles fazem essa questão do aproveitamento. Então, ao passo que a escola ela faz aquele cultivo, ela também é beneficiada com aquele alimento. Para quê? Para incrementar a preparação que vai ser ofertada para os alimentos com mais nutrientes, diferentes tipos de alimentos. Então, a horta escolar associada à orientação para o preparo do alimento cultivado, ela vai servir de quê? De subsídio para a criação de um vínculo afetivo entre os alunos e o alimento plantado e para consequente aumento do consumo de hortaliças e frutas por estes estudantes. Então, aquela questão que eu falei, se você faz o aluno participar do começo, você começa a sensibilizá-lo, obviamente ele vai começar a criar aquele vínculo. Então, às vezes, um alimento que ele não sabia o que era, porque às vezes tem crianças que não sabem certos tipos de alimentos, mas porque não teve contato e porque não foi ofertado. Então, se a escola, ela oportuniza esse conhecimento de uma forma dinâmica, de uma forma lúdica, como a professora falou, esse aluno ele vai participar mais e, consequentemente, vai criar aquele vínculo e até ter um aumento de consumo desse alimento em alguns casos, não é, professora? Você não concorda? Porque desperta a curiosidade desses alunos, né? Muitos não sabem como é que nasce uma cebolinha, como é que nasce um cheiro verde ou até mesmo uma couve. Então, assim, quando eles veem, essa aqui é a folha de couve, então eu quero provar, eu quero experimentar, qual é o gosto que ela tem. Então, acaba despertando o interesse deles em conhecer esses alimentos. E o melhor de tudo é que enriquece, né, a questão da alimentação escolar deles, porque elas são aproveitadas. Isso. E aí, com relação à questão de elaboração da horta, nós temos como sugestão, também vai ter na sugestão de referências complementares para vocês, bibliográficas complementares, o manual para as hortas. Então, a escola promovendo hábitos alimentares saudáveis. Esse manual, ele vem o passo a passo. Então, o que é a horta,
como você implantar a horta, para que serve a horta, ele vai explicar os nutrientes, como que deve ser essa horta, o objetivo, vai falar do armazenamento, preparo dos alimentos, ele vai dar assim um passo a passo gradativo com uma linguagem prática, de fácil entendimento, que com certeza pode servir até de guia para vocês de repente tentarem fazer um projetinho de implantação da horta escolar, não é isso? É sim, o que é legal é que muitas vezes o que a gente ouve é que as pessoas não querem plantar essa horta, pois não tem quem cuide dela, né? Mas sendo que todos os membros da escola, eles podem estar cuidando dessa horta. Mas se você iniciar esse projeto, o que você pode estar fazendo? Você pode estar selecionando uma turma, né, professora? A cada ano. Então, vamos supor, o primeiro ano, esse ano é responsável pela horta. Então, o ano inteiro ele vai cuidar da horta. No próximo ano, muda qual é a turma que vai cuidar. Tenho certeza que assim dá certo. E aí a horta continua, né? Durante o ano inteiro, é bonita e não deixa de ser cuidada. Então, tem que estabelecer quem são as pessoas responsáveis por cuidar da horta e não simplesmente fazer a horta. Porque o problema, professora, a senhora falou bem agora, que é que as pessoas às vezes até começam com esse projeto da horta, fazem um plantiozinho, mas aí depois a continuidade é que não tem, né? Essa questão de cuidar mesmo. Aí às vezes a pessoa não quer mais, ou desiste, ou muda de escola, e aí fica jogado, e aí é onde não acontece o projeto, né? Mas lembrando aqui também que eles podem, como futuros educadores, estarem sensibilizando a questão da família, que é importante trazer essa informação para a família, não é? Então a família ser sensibilizada através da reunião de pais, enfim, vocês vão articular essa questão para que ela sinta a importância, saiba a importância da horta e que vai beneficiar os alunos, né? E quem sabe até, dependendo da quantidade da horta, vocês também, a elas mesmas serem beneficiadas nesse sentido. Então tentem baixar esse manual, ele é muito importante, vocês vão gostar. Então, o governo, olha só, assim como a merenda escolar, o PENAE, ele tem um repasse de recursos para as entidades executoras. As entidades executoras passar para as unidades executoras os recursos da alimentação escolar, ou seja, o PENAE, para que as crianças tenham alimentação. Então, o governo federal, ele também faz um repasse financeiro a todas as escolas para que sejam realizadas, olha só, pequenas construções e reformas, e também adquiridos alguns equipamentos e utensílios. Então, este recurso do Programa Dinheiro Direto na Escola, que é chamado PDDE, ele também pode ser utilizado para a implementação e manutenção da horta e do pomar da sua escola. Você sabia disso? Acredito que não. Pois então, a partir de hoje, você já tem informações para, de repente, chegar até a conversar, sugerir com seu gestor essa questão de uma futura hortinha. Começa com pequenos cultivos, com os temperinhos que são mais práticos, eles pegam mais fáceis, não é, professora? Florem mais rápido, não é isso? Isso, e aí isso acaba incentivando, né, os alunos a quererem plantar muito mais. Então, comece, né, como a professora falou, pode ser plantado uma salsa, uma cebolinha, um cheiro verde. Então, são muito mais fáceis de brotarem e incentivar o cultivo de outros. Isso é verdade. Então, mas aí a horta, como a professora falou, o problema é encontrar alguém que queira ficar cuidando. E aí nós questionamos aqui. E de quem é a horta ou pomar que fica na escola? Então, para a manutenção das hortas escolares é necessário o envolvimento de toda a comunidade da escola. Os diretores, que são os gestores maiores, os professores que podem trabalhar essa questão da horta em diversos ângulos, com temas transversais, os manipuladores de alimentos, porque sabem o que é a importância do cultivo desses alimentos para a implementação dos cardápios, vigia se caso tiver em sua escola e, em especial, dos alunos que serão os maiores beneficiados nutricionalmente e pedagogicamente
juntamente com a horta e com o pomar. Então, isso assim é óbvio. Vendo como toda a comunidade tem que ser mobilizada, não é isso? Do diretor ao manipulador até a pessoa que ajuda a limpar, a manter a limpeza da escola. É interessante porque todo mundo se sente responsável e aquilo é para todos, né, professora? E por isso que a gente fala que deve haver esse envolvimento maior de pessoas no cuidado da horta. Pois vamos supor que nós só temos uma pessoa que é responsável por cuidar daquela horta. E se acontecer um imprevisto, se ela ficar doente, o que vai acontecer com a horta? Então, por isso que é interessante e é importante que todos tenham compromisso com a horta escolar. E o que é legal é que se você realmente acreditar nesse projeto, a sua escola ela pode servir de modelo para outras, assim como nós temos aqui na nossa cidade. Tem escolas que já têm a horta, né? Já cultivam essa horta e acabam sendo exemplo para outras escolas, e isso é muito interessante. É interessante, porque é o exemplo, como a senhora falou, e às vezes aquela escola que não tem, ela não começou por algum receio, medo de não dar certo, mas viu que a outra escola fez, aí de repente pensa assim, poxa vida, dela deu certo, por que não pode dar certo na nossa, né? Então, assim, é uma injeção de ânimo, como realmente a professora falou. Então, a capacitação dessa comunidade escolar em relação às possibilidades de atividade que a horta e o pomar oferecem é o quê? É fundamental para quê? Para o sucesso do planejamento pedagógico desse espaço. Então, não tem como ser diferente, gente. Tem que ter um envolvimento de todo mundo. A participação de todo mundo fica muito mais fácil de que do projeto andar e dele não parar no meio do caminho, como em muitos casos. Então, para que a implementação das hortas escolares faça parte do projeto político-pedagógico de uma Secretaria de Educação, né, estadual ou municipal, é necessário, primeiramente, o quê? Você mapear as escolas que já possuem horta. Depois, conhecer com que finalidade estão sendo mantidas as hortas escolares. Por exemplo, se estão sendo utilizadas como um instrumento pedagógico, que é o objetivo dela, um dos principais. E outro, averiguar a interação entre estudantes, professores, coordenadores e funcionários da escola com a horta escolar para que essa tenha manutenção. Por último, verificar as dificuldades existentes e as soluções encontradas para dar seguimento à implementação. Ah, nossa professora, na nossa escola tem uma hortinha, mas nós estamos encontrando dificuldades, justamente o que a professora Caroline falou, né? Ah, começou com uma pessoa, mas essa pessoa ela mudou de escola, até mesmo adoeceu, e agora não tem ninguém com aquelas informações. Por isso que é interessante capacitar todo mundo, como a professora falou. Por quê? Porque todo mundo vai saber de todas as informações e todos vão saber e tem que sentir o peso da responsabilidade, porque ali é de todos, não é só de uma pessoa. A horta não é só daquela pessoa que cultiva, não. A horta é para trabalhar a questão didática de diversas formas diferentes e também ajudar na questão de oferta de alimentos para implementação, para enriquecimento do cardápio, né? Enfim, e muito mais, né, professora? Isso. Então, muitas hortas escolares que estão sendo implementadas, elas são baseadas na agricultura orgânica. E aí a gente pergunta aqui para você, você conhece a agricultura orgânica? Vocês conhecem a agricultura orgânica? Lembrando que, falando de orgânica, na resolução que rege o PNAE, ele fala assim, que 30% dos recursos que são repassados tem que ser destinados à compra da agricultura familiar, porque são alimentos naturais, livres de qualquer tipo de produtos químicos, dando preferência aos agroecológicos ou orgânicos. Então, vocês estão vendo como até na resolução, na legislação, tem essa questão, o orgânico. Por quê? Porque são alimentos mais saudáveis, eles são livres de agrotóxicos, não tem nenhum tipo de agrotóxico, não é para ter, certo? Então, vamos falar agora do alimento orgânico. Então,
O Brasil, ele possui aproximadamente 20 mil produtores orgânicos, sendo que 80% são agricultores familiares. Então, os maiores produtores são os estados do Rio Grande do Sul, né, com 4,5 mil produtores de orgânicos, o Paraná com 4,1 mil, Maranhão 2,1 mil e Santa Catarina 2 mil produtores orgânicos. E aí, o que são essa questão de alimentos orgânicos ou agroecológicos? Para começarmos a falar dele, nós vamos ver a fundamentação legal, que é a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, definindo que o produto orgânico é aquele obtido em sistema orgânico de produção, agropecuário ou oriundo de processo de extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Ele é necessariamente o alimento produzido visando a preservação e ao respeito ao meio ambiente e ao homem. Contemplam o uso responsável dos recursos naturais sem gerar risco para quê? Para a saúde humana e ao meio ambiente. Então aqui nós resumimos tudo. Então o alimento orgânico é aquele que tem a sua forma de cultivo natural sem usar qualquer tipo de produto químico para que ele cresça, para que ele fique bonito. Porém são usadas técnicas, digamos assim, mais naturais, até a questão de pesticidas. São, porém, mais saudáveis do que, obviamente, os que não são os inorgânicos, quero falar. Então, na produção de alimentos orgânicos não é permitida, olha só, a utilização de agrotóxicos, adubos químicos e substâncias sintéticas que possam Que possam contaminar o alimento ou até mesmo o meio ambiente. Então, veja a preocupação, alimento e meio ambiente. É importante saber que hoje é comum ouvir falar sobre o quê? Sobre a questão da certificação. Então, quando nós falamos orgânico, sim, professora, mas como eu sei que é orgânico ou não? Então, ele tem essa questão da certificação, não é? A certificação de produtos e até mesmo de serviços. E isso também acontece com o quê? Com o produto orgânico, não é? Então, nós vamos ver como isso ocorre. Nós temos as diferentes formas de certificação. A primeira é a certificação propriamente dita, né? Então, como o termo utilizado na agricultura orgânica, significa o quê? Significa garantir a origem ou a procedência e sistema de produção segundo os parâmetros da legalização, ou seja, da legislação dos orgânicos, certo? Nós temos a auditoria, que é realizada por instituições que não possuem vínculo com os produtores e fazem o trabalho de quê? De avaliar se o produto ele pode levar o selo ou não. Se eles acharem que pode levar, leva selo, se não, não leva. Então essas instituições, elas devem ser credenciadas pelo quê? Pelo Ministério da Agricultura. Nós temos a participativa, que vem a ser um sistema solidário de geração de credibilidade em que a elaboração e a verificação das normas de produção ecológica são realizadas pelos próprios agricultores e consumidores. Temos Organização de Controle Social, que são as OCS, que é um grupo, uma associação ou cooperativa que está vinculado ao quê? Ao agricultor familiar em venda direta, previamente cadastrado no Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, né, e abastecimento, com o quê? Com processo organizado de geração de credibilidade. Então, a partir da interação de pessoas ou
organizações. Então, assim, essas são as diferentes formas de certificação dos produtos orgânicos que nós temos. A senhora quer acrescentar, professora? Sim, só para lembrar, né, que vocês viram também um pouquinho sobre essa questão dos produtos orgânicos com a professora Sabrina, onde lá na aula dela a gente viu a questão da certificação, a gente pôde ver como é que era o selo, né, como é que a gente pode identificar no mercado como que é um produto agroecológico, né, ou orgânico. Então a gente já tem um pouquinho dessa noção, professora. E é só relembrar, e caso você tenha alguma dúvida, você pode ir lá na unidade, no módulo 13, que foi lá que a gente viu um pouco sobre os produtos orgânicos. Nós vimos também a questão da importância e da diferença entre os produtos orgânicos e inorgânicos. E lá a gente via que realmente, por que as pessoas preferem cultivar o inorgânico? Porque o gasto para o cultivo é menos e o resultado dele é muito mais rápido do que os produtos orgânicos. Mas vimos que em questão de saúde, o que vale a pena consumir são os produtos orgânicos. E o que infelizmente nós temos em pouca quantidade, né, professora? Assim, a título de ofertar, está no início, porque querendo ou não, como a professora falou, existe uma diferença. O inorgânico tem a facilidade, ele tem um espaço reduzido para poder ter aquele cultivo. Já o orgânico, ele já leva um tempo, é uma coisa mais delicada, demora mais, isso é verdade, né? Então, a inclusão dos produtos orgânicos na alimentação escolar, ela proporciona o quê? Uma alimentação mais saudável e, obviamente, nutritiva aos estudantes. Também proporciona o resgate da cultura do meio rural, também o respeito ao meio ambiente e a melhoria de quê? De renda e de qualidade de vida para os agricultores, porque quando nós falamos em qualidade de vida, em essa questão relacionada aos pesticidas, aos produtos químicos, não somos só nós os prejudicados. Nós sabemos que hoje existe aí um levantamento sobre as pessoas, os agricultores que manipulam essa questão dos produtos químicos e que eles são vítimas, né, desses produtos. Então não somos só nós que consumimos, mas eles também que manipulam essa questão do produto no alimento. Então muitas das vezes adquirem doenças que a longo prazo às vezes não é mais reversível, né, professora? Então somos super prejudicados com doenças muito graves, não é? E não só eles, né? Porque a gente viu também que esses produtos químicos, eles acabam se espalhando pelo ar. E nós que, mesmo distante, a gente acaba respirando o mesmo ar, então a gente também acaba sendo prejudicado. Mas em relação a esses agricultores, realmente, com o passar do tempo, né? Como eles trabalham anos e anos com esses produtos químicos, então com o passar do tempo eles acabam adquirindo essas doenças. E muitas vezes não sabem que é em decorrência ao uso exagerado, que na maioria das vezes é a questão do uso exagerado desses produtos que acabam prejudicando a sua saúde. Aí entra aquela questão, às vezes, como ele é um produtor e tal, ele não faz a utilização dos EPIs, não é, professora? Ele não tem aquela questão da proteção, porque como ela falou assim, é um produto que fica no ar e obviamente ele respira ou cai na pele, enfim, isso... Para ele que trabalha somente com aquele tipo de renda ali, que é a questão da produção, da agricultura, você já pensou ele tendo contato direto com esses produtos? Então, com o passar do tempo, vai ter prejuízos à saúde muito graves, não é? Então, com relação aos orgânicos, qual é o benefício, os benefícios ao produtor? Primeiro, agregação de valor na produção. Segundo, a valorização do produtor. Terceiro, melhor qualidade de vida aos agricultores. Quarto, maior capital de giro. Melhor qualidade técnica, aumento de renda da família, empregos criados e mantidos na zona rural, permanência no campo e, obviamente, crescimento cooperativismo. Então, pesquisas mostram que alguns produtos que são utilizados realmente, como nós falamos, a longo prazo, com
esses pesticidas, né, nos alimentos, eles causam doença, não é, professora? E isso prejudica, obviamente, tanto o produtor e a gente que consome mesmo. Então, por isso que vem essa questão de ter essa segunda opção, a questão do orgânico. Embora o orgânico, a título de custo-benefício, em alguns lugares ele seja com um valor muito maior do que o inorgânico, ainda né? é muito elevado, pois como a gente falou, isso ainda está sendo implantado, né? Poucas pessoas aderiram a fazer esse cultivo dos produtos orgânicos, então por isso eleva os valores, né, no mercado. Então isso também prejudica, porque o que as pessoas querem? Elas visam principalmente a questão de lucros, né? A questão realmente de dinheiro. Então, tem que ter esse cuidado, mas tem que saber o porquê que eles são caros, né? Então, como a gente viu nas aulas passadas, a questão das técnicas que são utilizadas, muitas vezes isso acaba encarecendo esse produto. Então, por isso que o custo dele é mais elevado do que os produtos inorgânicos. Isso. Então, como nós vimos hoje a questão específica das hortas escolares pedagógicas, né? Explicamos para vocês a importância. Vocês, através do manual que nós sugerimos, vocês podem estar procurando detalhes para que, de repente, vocês possam fazer esse projetinho, executar esse projeto na escola de forma correta. Lembrando que vocês podem dar início com pequenos cultivos, não é? Os temperinhos, cebolinhas, essas coisas pequenas, onde florescem com mais facilidade, obviamente. Mas lembrando que tipo de horta vocês vão querer. Nós vamos fazer uma horta orgânica, lembrando que essa daí já demanda um pouco de trabalho. E que, acima de tudo, tem que ter a participação de toda a comunidade para que esse projeto ele tenha um resultado final, porque tem que ter a manutenção, vocês têm que tomar um cuidado, tem que ter um rodízio de todos para que, de repente, vocês possam ter bons resultados, bons frutos desse trabalho, né, professora? E o que foi interessante é que na aula passada a gente pôde conhecer o que era esse projeto político-pedagógico e hoje a gente vê, né, um tema que ele pode estar inserido dentro do projeto político-pedagógico. Então, cabe a gente planejar, cabe a gente propor, né, a implantação dessa horta. Então, proponha você na sua escola, caso ela ainda não tenha, e caso ela tenha, verifique como está o andamento dessa horta, se tem alguém cuidando, se a horta está bonita, se ela está produzindo, e aí você pode estar fazendo reviver esse projeto também. Isso mesmo, lembrando que com a horta ela é um instrumento didático que você pode trabalhar, que o professor pode trabalhar de forma transversal, ou seja, uma vez que é implantado num projeto político-pedagógico, então é usar a criatividade e, como eu falo, correr para o abraço, porque o resultado vai ser excelente. Então, vai ser uma forma didática de você trabalhar diferente, você vai trabalhar com português através de textos, de relatórios, de cartazes, você vai trabalhar história, você vai trabalhar geografia, você vai trabalhar matemática, né, professora? Pesos e medidas, você vai trabalhar a questão de valores também, princípios com os alunos, trabalhar a questão de educação alimentar e nutricional. Por que nós estamos cultivando a cebolinha? A cebolinha é bom para quê, né? Que tipo de comida você pode colocar a cebolinha? Enfim, você pode estar despertando uma série de curiosidades e quando você for ver, vai trabalhar de diferentes formas com os alunos, né? Isso, acaba acontecendo a interdisciplinaridade, né, dentro da escola. Então, você pode estar conversando com todos esses professores das disciplinas que a professora mencionou e propor para eles, né, incluir dentro das suas aulas a questão da horta, porque isso faz com que o aluno saia dentro de aula, mas sem precisar realmente sair da escola. Então, acaba tendo uma aula realmente de campo e que eles gostam muito, né, professora? Isso. Professora, agora me veio uma ideia aqui que os técnicos também podem estar trabalhando isso através de informações, enfim, ou palestras para os alunos, né? Uma vez que podem estar usando também a criatividade de formas diferentes. Então, não só os professores, vocês também levando informações também para os colegas de vocês nas escolas ou até indo em outras escolas e compartilhando da experiência que vocês têm. Na nossa escola nós
implementamos a horta, né? Nós temos um projeto, nós estamos executando, estamos em fase de manutenção, todo mundo está participando. Isso é uma forma de encorajar. Então, essas experiências exitosas vocês podem estar compartilhando e é uma forma de incentivar as outras escolas a, quem sabe, também fazer essa adesão, não é? É sim, então vamos lá iniciar esse projeto, né? E você, se você tem já essa horta na sua escola, mande aqui no chat a sua experiência para que a gente possa trocar, né, com nossos colegas que estão aí acompanhando as nossas aulas. Então converse aqui com a gente no chat que a gente vai repassar a sua experiência para todos. É isso aí, então a nossa aula de hoje foi a última unidade 5 do módulo 14, cardápios saudáveis. Finalizamos aqui, esperamos ter colaborado com algumas sugestões, com conhecimentos para vocês. Vamos dar um intervalo para realizar as correções das atividades, ok? Olá, então voltamos agora para fazer a correção das nossas atividades. Então vamos à questão número 1. O que vai acontecer? Você vai marcar a alternativa que corresponde ao espaço pontilhado entre parênteses. Então a questão 1 é dentro dos, aí, pontinho, pontinho, curriculares nacionais, um dos aspectos abordados como essenciais é a pontinho, pontinho de recursos da natureza com orientações sobre pontinho, pontinho dos outro pontinho, pontinho e animais comumente desperdiçados, plantio coletivo de pontinho e pontinho. Então, como alternativa A, nós temos a primeira palavra, parâmetro. Então, aqui dentro dos parâmetros curriculares nacionais, um dos aspectos abordados como essenciais é nós temos recursos, olha só, como já não combinou, da natureza com orientações sobre utilização, aqui entraria utilização dos, aqui plantas, nesse outro parênteses, e animais comumente desperdiçados, aí plantio coletivo de alimentos naturais. Vocês acham que combinou essas palavras com o que está em branco? O que a senhora acha, professora Caroline? Não, ficou meio assim, uma frase sem sentido, sem sentido, né? Então, professora? Não é a alternativa A. Então, alternativa está descartada, né? A alternativa A está errada. Vamos à alternativa B. Primeira palavra é projeto, então vamos ler a frase. Dentro dos, aqui, projetos curriculares nacionais, um dos aspectos abordados como essenciais é olha outra palavra, reutilização, aqui, reutilização de recursos da natureza com orientações sobre, olha outra palavra, reaproveitamento dos recursos, de novo, e animais comumente desperdiçados, plantio coletivo de vegetais e hortas. Também ela não teve um sentido correto, não é verdade? Deixa eu apagar para nós verificarmos outra vez o que é correto, ok? Só um minutinho. A letra C, nós temos a primeira palavra, legislação. Então, dentro dos, aí legislação já não combinou. Meios, né, dos parâmetros curriculares, um dos aspectos abordados como essenciais é meios já não combinou. De recursos da natureza, como orientações sobre legais aqui, também já não fez muito sentido. Dos, reciclagem. E animais comumente desperdiçados, plantios coletivos de árvores aqui e vegetais e pequeno plantio. Também ficou bem complicada, então nós podemos verificar que não fez total sentido essa frase. Então vamos apagar para ver a próxima.
Só um pouquinho. Nós temos a letra D. Então, vamos à frase de novo. Dentro dos parâmetros, aqui, nesse primeiro parênteses, parâmetros curriculares nacionais, um dos aspectos abordados como essenciais é a, olha a segunda palavra por segundo parênteses, utilização equilibrada, é a utilização equilibrada aqui nesse segundo, de recursos da natureza com orientações sobre aproveitamento, aí nesse outro parênteses, vegetais e animais comumente desperdiçados, plantios coletivos de, aqui, hortas e, a próxima palavra dentro desse último parênteses, árvores frutíferas. Então, essa daqui, ela já fez sentido. Então, a resposta correta é a letra C. A D. Vamos à questão 2, da mesma forma. O trabalho deverá integrar a, aqui o primeiro parênteses, e a, segundo parênteses, e a busca da, o terceiro parênteses, desta por meio da quarto parênteses. Vamos lá. Letra A. O trabalho deverá integrar a qualidade de vida, no primeiro parênteses, e a criação no segundo parênteses e a busca da harmonia no terceiro parênteses, desta por meio da informação. Vocês acham que teve sentido? Acho que ficou um pouco sem lógica, não é verdade? Então, deixa eu apagar aqui a frase para nós verificarmos a próxima. A letra B. O trabalho deverá integrar a temas, primeiro parênteses, e a informação, aqui no segundo parênteses, e a busca da comunidade, neste terceiro, desta por meio da saúde, no último parênteses. Professora, a senhora acha que também teve harmonia ou não? Não, nem um pouco, né? Não, uma frase sem sentido. Uma frase completamente sem sentido, que é pegadinha para os alunos, para ver se realmente eles estão atentos. Então, nós vamos à terceira opção, que é a letra C. Então, o trabalho deverá integrar a, vamos ver a palavra que vai caber aqui, a escola, e o segundo parênteses vai ser comunidade, e a busca da qualidade de vida, no terceiro parênteses, desta por meio da conscientização. Então, repetindo a frase, o trabalho deverá integrar a escola e a comunidade e a busca da qualidade de vida desta por meio da conscientização. Então, a letra correta vai ser a letra C. Então, vamos descartar a D e a E. Vamos à terceira, que também é nesse mesmo sentido. Vamos ler. As, pontinho, escolares devem ser utilizadas prioritariamente com pontinho e, se for necessário, como fonte de produtos para pontinho. Então, como letra A, opção letra A, nós temos. Vamos repetir a frase. As, dentro do primeiro parênteses, produtos agrícolas e escolares devem ser utilizados prioritariamente com parâmetro e, se for necessário, como fonte de produtos para escolas. Observem que aqui essa letra A, ela é uma pegadinha para vocês, então ela não combinou. Vamos à opção B. Vamos ler a frase. As, primeira palavra, comunidades escolares devem ser utilizadas prioritariamente com cunho pedagógico, no segundo parênteses, e, se for necessário, como fonte de produtos para meio ambiente. O que a senhora acha, professora Caroline? Não tem muito sentido, a senhora opta não. por que não, né? Não. Então, é outra pegadinha. Vamos à terceira, letra C. Vamos repetir a frase de novo. As
atividades aqui dentro desse parênteses, escolares, devem ser utilizadas prioritariamente com conscientização, aqui nesse segundo parênteses, e, se for necessário, como fonte de produtos para agricultura familiar, neste terceiro. Também não teve muito sentido, né? Então, o sentido dela ficou bem vago. Vamos à letra C, que é possível correta. Então, vamos montar a frase. Primeira palavra, hortas e pomares, aqui dentro do parênteses, escolares, devem ser utilizados prioritariamente com o cunho pedagógico, ou seja, objetivo pedagógico e, se for necessário, como fonte de produtos para a alimentação. Essa daqui já fez mais sentido, né? Então, a resposta certa é a letra D. A senhora quer acrescentar alguma coisa, professora? Não, então a frase que ficou melhor, né, foi realmente a letra D. A letra D, vamos ler. As hortas e pomares escolares, elas devem ser utilizadas prioritariamente com cunho pedagógico e, se for necessário, como fonte de produtos para a alimentação. E é realmente o que acontece, né? Agora, nós vamos marcar a alternativa correta, né? O quarto item. A legislação que dispõe sobre agricultura orgânica é, opção A, a Lei 10.830, de 23 de dezembro de 2002. Temos opção B, a Lei 10.831, de 21 de dezembro de 2002. A letra C, a Lei 10.831, de 20 de dezembro de 2003. A D, que é possível correta, a Lei número 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Então, a letra D é a letra correta. Então, a legislação que dispõe sobre a agricultura orgânica é a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Quinta, nós temos as formas de certificação, que são a letra A, visitas, fiscalização ou verificação. Letra B, controle interno, supervisão programada ou auditoria. Letra C, participativa, certificação, controle interno e normas de produção. Nós vamos ter a opção da letra D, que é possível correta, é a certificação, a auditoria, a participativa e a organização de controle social, as chamadas OCS. Então, quem marcou a letra D, com certeza acertou. E a letra E nós descartamos. Professora, será que quer acrescentar algo? Só para lembrar, né, em relação às certificações, se você tem uma dúvida, volte lá na aula da professora Sabrina, que lá ela explicava detalhe por detalhe, mostrou como que deve ser esse selo, como é que você consegue identificar um produto orgânico. Então, lá na aula, no módulo 13, ela está bem detalhada. Então, qualquer dúvida é só recorrer ao módulo 13. É isso aí, até porque a aula também foi específica disso, né? Então isso, vai sobre vir produtos orgânicos. Isso, passo a passo. Então hoje a nossa atividade, a nossa correção de atividade encerra aqui, mas enfatizando que é importante essa questão de implementação de hortas escolares dentro do ambiente escolar, para você trabalhar com os alunos, você trabalhar com os colegas, trazendo informações, desenvolvendo ações inúmeras, inclusive ações de educação alimentar e nutricional, que é importante, que é um dos temas que tem a nossa resolução e que nós podemos fazer, porque uma vez que o PNAE oferta essa questão de alimentação saudável, então nós temos que ter, lembra que o PNAE se dá por esses eixos, a questão da oferta da alimentação e por ações de educação alimentar e nutricional. Então, uma tem que completar a outra, as duas têm que andarem juntas. Então, é interessante que vocês se empenhem, tentem fazer um projeto, por pequeno que seja, como falamos, todo início é difícil, então, para isso não é preciso começar com grandes coisas. Você começa simplesmente com o cultivo de plantinhas que são mais fáceis e mais práticas, para depois você ir adquirindo a habilidade e, obviamente, tendo a participação, a adesão de mais pessoas,
para ter esse rodízio e é onde as coisas começam a dar certo, não é, professora? Isso, e só lembrando, né, quando a gente iniciou a aula, a gente falou de hortas escolares, só para você ter essa ideia de que quando a gente aborda no tema, vem vários outros temas, né, no decorrer da aula. Então, só quando você for ministrar a palestra sobre horta, você viu que você pode estar abordando o quê? A importância de estar cultivando a horta, a importância dos alimentos que vocês podem cultivar na horta. A gente viu também a questão dos produtos químicos, né, que não devem ser utilizados nas hortas orgânicas. Você pode utilizar também como tema que esses produtos eles podem ser prejudiciais à saúde das pessoas e assim vai desencadeando outros temas que você pode estar abordando. De um tema você pode ter vários outros temas e como a gente falou, comunique, informe os professores dessas disciplinas, verifique com ele o que vocês podem estar compartilhando, vocês podem estar enriquecendo as aulas deles, né? E aí coloque no seu projeto para que você possa estar desenvolvendo, né, a questão da horta com toda a comunidade escolar. Então isso que é o interessante, isso que é o legal, você compartilhar com a comunidade escolar a sua ideia. É isso aí, e você como futuro técnico aqui, né? Nós encerramos essa unidade, este módulo aqui, e esperamos nós termos, de certa forma, como é que eu posso falar, assim, cooperado, contribuído, né, com uma gama de conhecimentos, informações que venham ajudar vocês a desenvolver todas as atividades do seu dia a dia, obviamente que com mais cumplicidade, com mais enfoque, com mais responsabilidade, uma vez que vocês passaram esse tempo todinho adquirindo N conhecimentos, informações que até então eram desconhecidas para o seu dia a dia, né? Então nós agradecemos aqui a participação de todos, encerramos o módulo, aqui um grande abraço a todos os polos e nossa aula encerra aqui, vou dar só mais um tempinho para que nós possamos fazer a revisão dos conteúdos para que vocês façam a atividade avaliativa, não é isso, professora? Isso mesmo, queremos agradecer a participação de todos durante esta aula e caso ainda tenha ficado alguma dúvida, você pode estar mandando para o chat que a gente vai esclarecer todas as dúvidas e também a gente fica aguardando a experiência da questão da horta de vocês aí no seu local de trabalho. Então, obrigada a todos pela atenção e até logo. Então, um grande abraço e até revisão.